Tendo sido devidamente qualificado pela Coordenadoria de Polícia Legislativa dessa Casa de Leis, convido a comparecer esse plenário o senhor Anderson Gustavo Torres. São dois os requerimentos que tratam dessa convocação. O requerimento de autoria do deputado Joaquim Roriz Neto e outro requerimento de autoria do deputado Fábio Félix. Beleza. Você está ali, aqui e você ali. Senhor Anderson Gustavo Torres, esclareço que o senhor está diante de uma comissão parlamentar de inquérito na condição de testemunha e, como tal, tem o dever de dizer a verdade, sobre pena de incorrer em crime previsto no artigo 342 do Código Penal. Apesar disso, caso o senhor entenda ter envolvimento com os fatos ora investigados, terá o direito de permanecer em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo e de ser assistido por um advogado. Eu pergunto, o senhor está assistido por advogados? Sim, senhor. Senhor Anderson Gustavo Torres, o senhor deseja fazer um pronunciamento aqui antes que nós possamos ingressar com as perguntas? Eu gostaria sim, senhor presidente. Eu vou conceder 25 minutos para o senhor, até 25 minutos. Ok. Pode falar. Bom dia, senhoras e senhores, muito bom dia, senhor presidente, parlamentares, membros dessa CPI, senhoras e senhores. Mesmo com o direito ao silêncio garantido pelo STF e sendo facultada a minha presença nessa casa, fiz questão de estar aqui para esclarecer as dúvidas com a verdade em respeito a este parlamento e ao povo o qual representa. Cumprimento também todos que estão assistindo e agradeço as orações e o carinho. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Anderson Gustavo Torres, sou delegado de Polícia Federal desde 2003, fui secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, na gestão do governador Ibanez Rocha e ministro da Justiça e Segurança Pública do governo do presidente Jair Bolsonaro. Sou nascido e criado em Brasília, terra que amo muito, formado em Direito pelo CEUB, me especializei em Inteligência Estratégica pela Escola Superior de Guerra, lecionei na Academia da Polícia Civil de Roraima, na Academia da Polícia Militar do Distrito Federal, na Academia Nacional de Polícia e sempre atuei de forma técnica e legalista. Quero dizer aos senhores e às senhoras, membros desta CPI, que estou aqui com o espírito cooperativo, porque tanto quanto os senhores tenho todo o interesse em esclarecer os lamentáveis fatos do dia 8 de janeiro. Sempre me pautei na verdade e sempre me coloquei à disposição das autoridades naquilo que estivesse ao meu alcance para a elucidação dos fatos. Quero reforçar que sempre tive atuação estritamente técnica e profissional nos cargos que ocupei. Entre 2019 e 2020 fui secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, nomeado pelo governador Ibanez Rocha, o qual me proporcionou as melhores condições de trabalho. Dessa forma, conseguimos oferecer à sociedade resultados extremamente positivos, sendo o principal deles uma queda contínua na criminalidade, que começou a ser sentida pela população, especialmente em relação aos crimes contra a vida, a violência, as mulheres, as crianças e as pessoas vulneráveis. No Ministério da Justiça também atuei de modo estritamente técnico. Sempre agi dentro da lei, respeitando a hierarquia e a disciplina, que são os princípios basilares da Polícia Federal. Procurei dar o exemplo como secretário ou ministro, respeitando a autonomia das polícias sobre minha vinculação, nunca interferi em investigação ou assuntos internos das corporações. Nunca permiti que a polícia fosse usada para perseguir quem quer que fosse. Sei que pairam muitas dúvidas e muitas perguntas, por isso aproveito o tempo desta breve introdução
para adiantar esclarecimentos sobre fatos importantes. No dia 10 de janeiro, durante uma busca e apreensão em minha casa, a polícia encontrou um texto apócrifo, sem data, uma fantasiosa minuta, que vai para a coleção dos absurdos que constantemente chegam aos detentores de cargos públicos. Adotei como rotina que todos os documentos que chegassem endereçados a mim me fossem entregues. Vários documentos vinham de diversas fontes para que fossem submetidos a meu crivo. A assessoria colocava numa pasta, eu levava esta pasta para casa, contendo os documentos para analisar o conteúdo. Os que eram importantes eu despachava, e os que não eram importantes eu descartava. Dentre os documentos veio a chamada minuta do golpe. Basta uma breve leitura para que se perceba ser imprestável para qualquer fim, uma verdadeira aberração jurídica. Este papel não foi para o lixo por mero descuido. Não sei quem entregou este documento apócrifo e desconheço as circunstâncias em que foi produzido. Sequer cogitei encaminhar ou mostrar para alguém. Soube pela imprensa que outras pessoas haviam recebido documentos com teor semelhante e que estes circulavam inclusive pela internet. Esta é a verdade. Nada mais tenho a dizer sobre esse assunto. Também fui questionado sobre uma suposta operação da Polícia Rodoviária Federal, cujo objetivo seria cercear o direito ou atrapalhar o exercício do voto, especialmente no Nordeste brasileiro. Gostaria de esclarecer que nunca determinei ou sugeri ao diretor-geral da PRF ou ainda qualquer pessoa que interferisse no processo eleitoral, de modo a beneficiar qualquer um dos candidatos. Eu não tinha atribuição de vetar ou impor o planejamento operacional de qualquer instituição. Todas as informações que recebi no dia 30 de outubro indicavam que tudo estava transcorrendo normalmente. No dia 25 de outubro fomos a Salvador, a convite do diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes. Fui convidado pelo diretor-geral da Polícia Federal, delegado Márcio Nunes, a ir a Salvador e inspecionar as obras da Superintendência da Polícia Federal. Aliás, o convite foi confirmado por ele em depoimento, inclusive à Polícia Federal. Fomos recebidos pelo superintendente, nós nos reunimos, conversamos sobre vários assuntos, inclusive as eleições. Tratei também dos vídeos divulgados pela internet, nos quais um grupo criminoso dizia ter controle sobre eleitores na Bahia. O superintendente, delegado Almada, disse ter conhecimento dos vídeos e esclareceu que a notícia não havia sido confirmada na checagem. No período da tarde, visitamos as obras da superintendência, percorremos todos os andares, foram tiradas fotos e há registros da visita. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal sempre tiveram respeitada sua autonomia no período em que ocupei o Ministério da Justiça. Como ministro, nunca interferi no planejamento e no operacional dessas duas instituições. Nossa determinação em relação à eleição sempre foi a de reprimir a compra de votos e os demais crimes eleitorais. Nunca questionei o resultado das eleições. Fui o primeiro ministro a receber a equipe de transição, no caso, a do atual ministro da Justiça, Flávio Dino, que seria meu sucessor. Entreguei os relatórios, agi de forma transparente e sempre no sentido de facilitar. Durante a transição não foi registrado qualquer contratempo e tudo correu dentro da normalidade em relação ao Ministério da Justiça. Sobre os fatos ocorridos no dia 12 de dezembro em Brasília, quando houve baderna, depredação e queima de ônibus no centro da cidade, a responsabilidade para reprimir tais atos era da Segurança Pública do Distrito Federal. Isso não era atribuição do Ministério da Justiça. Entretanto, quando fui informado da tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, imediatamente entrei em contato com o diretor-geral, que me informou ter acionado o grupo especial da PF para conter a crise e defender o prédio. Nós agimos com todo rigor em relação a esse episódio e em poucos dias os responsáveis foram presos, numa operação entre a Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal. Em relação à tentativa de atentado no aeroporto de Brasília com um caminhão-tanque com explosivos no dia 24 de dezembro, coloquei a Polícia Federal à disposição da Secretaria de Segurança Pública do DF para prestar todo o apoio necessário. Sobre os acampamentos em frente aos quartéis, esclareço que enquanto eu estive no Ministério da Justiça, a Polícia Federal teve total liberdade para monitorar esses acampamentos. E, inclusive, foi noticiado que agentes federais identificados por manifestantes foram expulsos do local. Nunca houve omissão ou leniência de minha parte enquanto ministro da Justiça sobre esses acampamentos. Nunca houve qualquer impedimento para que fossem monitorados e investigados. Quando reassumi a Secretaria de Segurança Pública do DF, minha primeira ação foi tratar do desmonte do acampamento em frente ao Quartel-General do Exército. No dia 6 de janeiro foi realizada uma reunião com o comandante militar do Planalto, General Dutra, e a secretária de Ação Social do DF, Ana Paula. Também estava presente a Coronel Cíntia, que ocupava o cargo de subsecretária de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública. Nessa reunião, tratamos da retirada total do acampamento, que ocorreria a partir do dia 10, com a ação das sedes.
Agora quero falar sobre o papel da Secretaria de Segurança Pública na formulação do Protocolo de Ações Integradas, o PAI. A Subsecretaria de Operações Integradas se reuniu com os seguintes órgãos no dia 6. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, DETRAN, DF Legal, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal e o Ministério das Relações Exteriores, a Polícia Rodoviária Federal e o DR, para traçar as medidas de segurança do dia 8. Conforme a legislação distrital prevê, a Secretaria de Segurança tem a missão de funcionar como órgão central e integrador da segurança pública do DF, levando em consideração as atribuições e competências de cada força previstas em legislação federal e na própria Constituição. A Secretaria de Segurança não tem atribuição operacional. Nesta reunião, todos os presentes assinaram o protocolo e se comprometeram a cumprir suas diretrizes. Até o dia 6 à noite, eu não tive qualquer informação oficial indicando que haveria vultuosas ações radicais no dia 8 de janeiro. Mesmo assim, o PAI, Protocolo de Ações Integradas, seria colocado em ação nos seus mínimos detalhes. Essa era a determinação. E cabe ressaltar aqui, se o protocolo fosse seguido à risca, seríamos poupados dos lamentáveis atos do dia 8 de janeiro. O Protocolo de Ações Integradas, o qual os senhores podem ter acesso, previa ainda a vedação da utilização de por manifestantes de instrumentos capazes de produzir lesões corporais e danos ao patrimônio, como mastros de bandeira, material de PVC, material metálico, madeiras assemelhadas, garrafas, utensílios, vidros, facas, canivetes, enfim, mesmo aqueles para uso para alimentação, todos proibidos. Também diz que as informações e orientações nele prestadas não impedem ou desobrigam que as instituições, órgãos e agências envolvidos adotem medidas de segurança de sua competência durante o curso do evento. Importante ainda relembrar que o Protocolo de Ações Integradas previu o fechamento da esplanada e o isolamento da Praça dos Três Poderes. O que posso afirmar com toda segurança é que houve uma falha na execução do PAI. Se tivessem cumprido à risca o plano, os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro não teriam sido consumados. Viajei de férias para os Estados Unidos com minha família no dia 6 de janeiro à noite, após aprovar o Protocolo de Ações Integradas e enviar o protocolo para todos os envolvidos para o seu cumprimento. Não recebi qualquer informação sobre a possibilidade de atos violentos no dia 8. Essa viagem foi programada com muita antecedência, as passagens tiradas em 21 de novembro. Comuniquei ao governador sobre minha viagem e informei ao secretário executivo, Fernando Oliveira, o qual ficou responsável pela secretaria na minha ausência. Se eu tivesse recebido qualquer alerta ou informe de inteligência indicando risco iminente de violência e vandalismo, não teria viajado. No dia 8 de janeiro, acompanhei à distância os tumultos em Brasília. Fiquei muito preocupado quando vi os atos de vandalismo sendo praticados e o protocolo sendo descumprido. Cheguei a passar mensagem pelo WhatsApp para o secretário em exercício, Fernando, apelando para que impedisse os manifestantes que se aproximassem do Supremo, uma vez que o Planalto e o Congresso já estavam invadidos. Retornei ao Brasil o mais breve possível. Fui preso, e desde que fui preso nunca me neguei a cooperar com a Justiça. Entreguei as senhas do meu celular, da nuvem e do e-mail. Tomei a iniciativa de autorizar a quebra de meu sigilo telemático, fiscal, bancário e telefônico. Continuo sob investigação e cumprindo fielmente as medidas cautelares determinadas. Reforço meu respeito e confiança na Justiça, no Ministério Público e na Polícia Federal. E sigo disposto a cooperar para que os fatos do dia 8, os repugnantes fatos do dia 8, sejam esclarecidos. Finalizo reafirmando meu amor ao Distrito Federal, meu respeito aos deputados e deputadas, agradecendo a oportunidade de ser ouvido. Que a verdade permaneça, senhor presidente. Que Deus nos abençoe e vamos em frente. Era o que tinha a dizer.